É isso aí, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de exemplos, tá? E nós vamos chamar esse exemplo aqui de exemplo 2. Isso aqui é caso você queira explicar para mim lá no nosso formulário, na chamada, você vai fazer uma avaliação, perdão, desta aula, e você vai poder dizer o seguinte: professor, eu não consegui compreender a questão 2, então essa aqui vai ser a nossa questão 2. Diz o seguinte, foi uma questão que caiu na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Diz o seguinte: um corpo de massa M, eu desconheço que massa é essa, está sujeito à ação de uma força F, eu também desconheço a força, que o desloca segundo um eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque... Aí vem as alternativas. Primeiro vamos tentar fazer um desenho desse problema, tá? A gravidade, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Então, a gente costuma dizer que é para baixo, né? Embora esse para baixo para cima, como nós já conversamos, ele é um efeito ilusório para a gente, tá? Então, isso aqui é a força da gravidade, que eu vou chamar por enquanto de Fg. E o problema está me dizendo que esse objeto ele se desloca para cima, tá? Se desloca para cima. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar fazer aqui, mais uma vez, recorrer ao diagrama do corpo livre. Eu faço aqui o desenho de uma bolinha qualquer. Essa bolinha possui uma massa M. Ela está sujeita a uma força que puxa ela para baixo, que o problema diz que é a força da gravidade, ou força gravitacional, se você preferir. E o problema também informa que esse objeto ele é aplicado sobre ele uma força que o desloca para cima. Então tá aqui, ó, a força para cá para cima, que eu vou chamar de força F. Ou melhor, o problema chama de força F. E está dizendo o seguinte: se esse corpo se move com velocidade constante, olha aqui, ó, velocidade constante, ele está se movendo para onde? Ele está se movendo para cima, tá? No sentido contrário da gravidade, então ele está se movendo para cima. Eu vou fazer esse desenho aqui desse movimento, eu vou utilizar essa cor azul. Ele está se movendo para cima, então está aqui, ele está se movendo com a velocidade v constante. Então essa aqui, constante. Então isso é importante. Nós vamos fazer isso aqui tentando explicar alguns conceitos, tá, em relação a este assunto. Ó. A afirmação de que o corpo está sempre existe aceleração da gravidade, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Mas toma cuidado, você consegue perceber ao subir de elevador ou brincar numa roda gigante ou algo do tipo, que o seu corpo ele possui, ele sente alguns efeitos relacionados à gravidade. Então, se você estiver, por exemplo, descendo de um elevador, o seu corpo vai ficar mais leve, mesmo você estando sobre a ação da gravidade, né? Como se você estivesse numa queda livre. Em compensação, se você estiver subindo no elevador, você vai sentir o seu corpo mais pesado, porque vai ter uma aceleração diferente no sentido oposto ao do elevador, ao da gravidade, perdão. Então, essas informações, elas acabam confundindo muito o aluno, mas toma cuidado. Não é para qualquer força F que esse corpo vai estar acelerado, tá? Se, por exemplo, o F fosse maior do que o Fg, se essa força apontando para cima fosse maior do que a força da gravidade, esse objeto subiria com aceleração. É porque eu teria uma força maior, e você vai pensar isso aqui como sendo daquela brincadeira em que as pessoas puxam a corda para um lado e para o outro, né? Aquele que puxa a corda com mais intensidade vai ganhar. Então, se essa força F fosse maior que o Fg, esse objeto ele subiria com uma aceleração. Não é o caso aqui. Então, essa questão está errada. A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. É a mesma coisa da letra E. Se a diferença desses dois módulos aqui fosse diferente de zero, eu teria uma força resultante diferente de zero.
A segunda lei de Newton diz, ó, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Se essa minha força resultante for diferente de zero, é porque a aceleração também é diferente de zero, já que a massa ela não pode deixar de existir. Então, o que é que está acontecendo? Se eu falo que a força resultante aqui é diferente de zero, eu estou afirmando a mesma coisa aqui. Eu estou afirmando que está tendo aceleração, tá bom? Mas aqui está me dizendo que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não pode ter aceleração. Então essa letra D aqui também é uma questão equivocada. A força F é menor do que a gravidade. Aí nós vamos agora pensar no seguinte: se essa força para cima fosse menor do que a força para baixo, então esse objeto ele iria descer com aceleração. Então, mais uma vez, não é o que a questão está falando. A questão está falando que o objeto está subindo e sem aceleração, com velocidade que não muda. Isso quer dizer que essa opção também é uma opção errada. E aí nós vamos ver que a letra A que diz o seguinte: a força F é maior do que a da gravidade, que recai aqui na letra D. Ó. É a mesma coisa, a diferença entre os modos da força seria diferente de zero. Vai ser, se a força F fosse maior do que a da gravidade, recairia nesse mesmo problema, aceleração para cima, porque a força F ia ganhar, lógico. E aí nós teríamos aqui um outro problema. E por fim, diz o seguinte: a força resultante sobre o corpo é nula. Então vamos lá. Se você tem um objeto que está se movendo com velocidade constante, anota isso. Sempre que um objeto está se movendo com velocidade constante, isso quer dizer que ela não muda. Se a velocidade não muda, isso quer dizer que não há aceleração. Se não há aceleração, não há força resultante. Vamos colocar isso de uma forma mais correta possível. A força resultante vai ser zero. Ou seja, o módulo da força F é igual ao módulo da força da gravidade. E isso me garante que esse objeto vai estar se movendo para cima com velocidade constante, uma velocidade que não muda. Ele poderia estar se movendo para baixo também com a velocidade que não muda, não teria problema nenhum. O importante é que a velocidade dele não muda. Ele poderia estar parado, inclusive. Se ele está parado, o tempo todo parado, a velocidade dele também não muda e continuaria caindo nessa mesma situação. Então, sempre que a velocidade for constante, não tem aceleração e, consequentemente, a força resultante é zero. Então, pode ser o seguinte: a força resultante aqui sobre esse corpo, ela é nula. Essa é a opção correta. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso você não tenha entendido direitinho essa questão, você vai lá, professor, eu não consegui compreender a questão 2 dos exemplos, tá? Isso lá na hora que a gente for fazer a frequência.